Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 34, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Então nós fomos criados do pó da terra como um vaso. O propósito de Deus na criação é habitar em nós, sermos a habitação de Deus para comunhão, para termos a presença de Deus. O que realmente marca a nossa vida, a nossa existência, é termos Deus conosco, é termos um encontro com Deus. Esse é o encontro da salvação, porque este é o encontro do propósito de Deus para a nossa criação. É Deus entre nós, é o reino de Deus entre nós, Ele habitando em nós. Nunca seria necessário que se edificasse nenhuma casa, nenhum prédio para a habitação de Deus, de um Deus da matéria, um Deus de um altar, um Deus de um templo. Nós fomos criados para ser o templo onde habita Deus, o templo do Espírito Santo de Deus. E assim, esse é o propósito, essa vida com alegria, com paz, pela presença de Deus. E quem vai trazer essa presença de Deus de uma forma completa, de uma forma aperfeiçoada, é Jesus, o Messias, através do batismo com o Espírito Santo. Então, é um primeiro passo de concretização do projeto de Gênesis. É o batismo com o Espírito Santo. Esse é o Messias, esse é o ungido, esse é o que batiza com o Espírito Santo, como disse João. E João conclui ali a sua mensagem, é o ápice, é o ponto final, é termos a presença de Deus, sentirmos essa alegria, sentimos que agora sim a nossa vida entrou no eixo, entrou no caminho certo, encontrou a porta estreita, vamos estar andando pelo caminho estreito, guiados pelo Espírito de Deus. A palavra de Deus nos diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. E nós somos criados para termos esse potencial, a imagem e semelhança de Deus, para sermos filhos de Deus. E o somos quando o próprio Deus nos ensina. Ele é o nosso Pai, Ele nos gera com o novo nascimento da água e do Espírito. Então Ele escreve no nosso coração, na nossa mente, a sua palavra, o seu ensinamento, a sua direção, a sua doutrina, a sua sã doutrina, a sua palavra. E é o próprio Espírito, somos batizados com o Espírito vem morar em nós, Ele nos dá poder para entender, para obedecer, praticar e também pregar. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto na Judéia, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então essa é a obra. Mas enquanto estamos neste mundo, já desde o Gênesis, nós vamos observar que a localização da terra está entre o céu e o abismo. Demônios habitando este abismo, lá em Apocalipse, o abismo será aberto, virá um anjo com a chave, e demônios que ainda estão aprisionados lá serão soltos. Mas nós já temos demônios vagando pela terra ao nosso derredor, o diabo com os seus anjos, com os demônios, espíritos caídos. E é o caso aqui deste homem logo no início do ministério de Jesus, para confirmar a unção. O Espírito de Deus está sobre mim, ele disse, já aqui no início do capítulo 4 de Lucas, falando que está se cumprindo. Então, por onde ele andar, ele vai encontrar pessoas possessas de demônios, porque ele vai pôr em liberdade os cativos de Satanás, os cativos do diabo, os cativeiros da alma, cativeiros do espírito e também cativeiros físicos. Todos estes, Jesus como Messias vai realizar o milagre do batismo com o Espírito Santo e vai dar sabedoria, dons para que a pessoa seja liberta de todo o poder do mal. Deus vai dar este poder através do Espírito Santo.
Então esses demônios estão ao redor, como nós já vemos o sinal lá em Gênesis. O homem e a mulher criados por Deus, a sua imagem e semelhança, com um projeto de Deus habitar neles, do Espírito Santo ser derramado e viver com os homens na terra em comunhão com Deus. Vamos alcançar isso apenas com Jesus, o Messias, mas ao mesmo tempo aparece lá a serpente mentirosa, o diabo, a serpente, futuramente o dragão lá do Apocalipse, e vai tentar o homem e a mulher para levá-los à queda, à desobediência de Deus, ao pecado. Pecado é errar o caminho, pecado é essa ignorância. É Deus falar uma coisa, dar uma direção, e você entender mal, distorcer alguém, um demônio, o próprio diabo, torcer a palavra de Deus, dizer que é outra coisa. Você não tem fé em Deus, você não crê na palavra para obedecer a Deus, para ter esse propósito de vida, esse projeto, e assim seria batizado com o Espírito Santo e comeria do fruto da água da vida, da árvore da vida. Mas como você não tem este projeto de beber da água da vida, de comer do fruto da água da vida, de Deus, da palavra de Deus sobre a vida, você não crê, você acredita mais na serpente, no demônio, que diz que você pode reinar sozinho, sem Deus. Foi o que o diabo disse para o primeiro homem e a primeira mulher, para não serem dependentes de Deus, para não se submeterem a Deus, para não servirem a Deus, não adorarem a Deus, mas reinarem de forma independente, tendo conhecimento do bem e do mal, então sendo iguais a Deus. Então nessa tentação, o homem e a mulher caem e tornam-se em muitos momentos não só praticantes da vontade do diabo, que vai sendo descrito também paralelamente à história da salvação de Israel, também vai sendo descrito a história de homens e mulheres, tanto em Israel quanto nas nações, que estão servindo os propósitos do diabo. E alguns fazem isso por aprendizado que vai se passando de geração em geração sobre a cobiça, sobre o sistema do mundo, um sistema de domínio, um sistema de tentar fazer da terra um novo céu, onde o homem é autônomo, o homem é independente de Deus. Essa foi a proposta do diabo, essa é a proposta do mundo, é vencer, prosperar, progredir, construir coisas, sistemas, cidades, comércio, prédios, indústrias, aviões, a ciência se multiplicando para provar que realmente o homem recebeu o conhecimento do bem e do mal e que ele pode criar uma sociedade que vai subsistir para sempre sem Deus. Mas é claro que no fim dos tempos será confrontado, porque a terra também envelhece como um vestido e vai ser trocada, e o homem ficará sem esse espaço material e terá que se encontrar com Deus e prestar conta das suas obras. Mas aqui mostra ainda uma possessão, porque o homem foi criado como uma casa, como um templo. Só que, se você obedece a Deus, a palavra de Deus, e é batizado com o Espírito Santo, sua casa está limpa e o Espírito de Deus habita em vós. Você é filho de Deus, é guiado pelo Espírito Santo. Mas se a sua casa está vazia, pode vir um demônio, ou pode vir um demônio e chamar mais 7, pode chamar uma legião e habitar em você, porque você tem essa estrutura preparada para espíritos, para o Espírito de Deus, para o Espírito de Jesus, para o Espírito Santo habitar em você. Só que se essa casa não for habitada pelo Espírito Santo de Deus, ela será uma casa limpa, vazia, e virão demônios e vão morar. É o que este demônio está dizendo. Vieste a destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. Então ele é uma casa que inicialmente, no projeto, no plano, todos nós somos casa para a habitação de Deus. Esse é o projeto do reino de Deus. O reino de Deus está em nós, Deus em nós. Jesus é Emmanuel, Deus conosco, é o Espírito Santo habitar conosco. Nós somos a terra de Deus, a casa de Deus, é o nosso coração, é a nossa vida. E o Espírito de Deus vem habitar conosco
e soma. Temos comunhão, temos paz, temos alegria, temos a palavra dele diretamente falando ao nosso coração, falando na nossa mente, revelando. Nós abrimos a boca, como disse Jesus, nem nos preocupamos, não cuidamos do que haveremos de falar, que nessa hora o próprio Espírito nos dá a palavra, fala conosco, fala através de nós, nos dá um pensamento, acrescenta e vai nos guiando. Nós somos realmente uma casa, já para a habitação do Espírito de Deus, tanto que Deus soprou em nossas narinas. Lá em Gênesis ele soprou o Espírito e nós nos tornamos alma vivente. A alma vivente é um novo ser, como anjos, querubins, arcanjos, e alma vivente na terra, com um corpo físico, a imagem e semelhança de Deus, com um projeto maior, que é quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Então nós vamos realizar uma obra, nós vamos pregar, nós vamos ensinar, nós vamos receber poder que os anjos não têm, que os arcanjos não têm. Eles são seres autônomos, mas Deus vem habitar em nós. Então, quando você é batizado com o Espírito Santo, você é capacitado para realizar uma obra e para ter uma alegria, uma comunhão, uma paz com Deus maior do que os anjos, do que os arcanjos, querubins, e faremos parte de todo este povo, todo este corpo, louvando a Deus, adorando a Deus e vivendo com Deus eternamente. Que Deus te abençoe, que você também seja batizado com o Espírito Santo, receba a revelação de Deus, a presença de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus habitando em você, e você receba poder para viver uma vida para a glória de Deus, para ensinar a palavra, pregar a palavra a todo mundo, a toda criatura. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.